Amigos do Fórum Norte Gaúcho, é com satisfação que viemos trazer aos senhores o 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja. É um evento que era realizado de forma presencial no município de Ipiranga do Sul, mas em função da Covid-19 vamos trazer aos senhores de uma forma online. São palestras que a comissão organizadora, que ela é formada pelo Sindicato Rural, Associação Comercial, a Emater, a Associação dos Engenheiros Agrônomos Getúlio Vargas, a Prefeitura Municipal e Faculdade Ideal, entendem ser importantes para que o senhor, utilizando essa informação na sua lavoura, o senhor vai conseguir atingir altos rendimentos na cultura da soja. Também é importante nesse momento nós mencionarmos o nome das empresas que nos apoiam neste evento, porque sem eles não conseguiríamos levar aos senhores essas palestras de qualidade com pessoas renomadas a nível de Brasil. E são o FAR Alimento e Energia, Pioneer, Sicredi, Banco do Brasil, Adubos Coxilha, Bayer, Intacta RR Pro, Randap e Cotrijal. Transformação. Esse é o sentimento que nos move. Há mais de 3 décadas, a OFAR está presente no dia a dia das pessoas, transformando alimento e energia. Transformação que parte da essência, do compromisso com o agro, com o desenvolvimento e com as pessoas. O Grupo OFAR trabalha de forma verticalizada, abrangendo desde a originação da sua matéria-prima até a comercialização e entrega de seus produtos. Com a matriz localizada em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, conta com mais de 50 unidades de recebimentos de grãos no estado gaúcho e 3 usinas de biodiesel no Brasil. Nosso portfólio inclui a industrialização da soja, a extração de óleos vegetais, a produção de biodiesel, o refino de glicerina e a comercialização de grãos, atendendo de forma ampla e estratégica o mercado nacional e internacional. A OFAR é credibilidade e solidez. É a força da inovação, da tecnologia e da excelência, gerando alimento e energia para o mundo de forma confiável e sustentável. OFAR, alimento e energia. Compromisso com o desenvolvimento. Compromisso com a transformação. Temos aqui junto conosco o prefeito municipal de Ipiranga do Sul, Mário Seron, que dará uma mensagem para nós. Olá, amigos e amigas, é com muito orgulho na companhia do presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Luiz Carlos Silva, que nós estamos aqui para convidar a todos e a todas a participar deste 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja, com a responsabilidade, à frente do Executivo do município de Ipiranga do Sul, de trazer uma das mais expressivas culturas da nossa economia, levar as informações. Eu acho que aproveitamos para agradecer ao Sindicato Rural de Getúlio Vargas, a todas as pessoas envolvidas que trabalharam para este grande evento novamente, a todos os nossos patrocinadores, mas em especial aos nossos mestres que estarão junto com vocês nesse momento e a vocês que têm a coragem e a competência e a vontade de buscar novas informações para que nós possamos, com certeza, ter uma das mais altas produtividades que tanto almejamos da cultura da soja. Um bom fórum a todos e que seja para altas e grandes produtividades e alegrias a todos. Amigos do Fórum Norte Gaúcho, dando continuidade então ao nosso 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja, teremos hoje a palestra com a Maurício de Bortoli, engenheiro agrônomo, gerente técnico da Sementes Aurora, bicampeão nacional de produtividade do SESB, categorias irrigada 2013 e 2019, campeão regional sul produtividade do SESB, categoria sequeira em 2016, com a palestra Manejo Sustentável para Altos Rendimentos na Cultura da Soja. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês hoje, aceitando o convite da comunidade local e também em nome do Luiz, Sindicato Rural.
E para mim é uma honra como produtor estar aqui contribuindo com vocês no avanço da produtividade da soja. Uma cultura tão importante para a região e para o nosso estado, então nada melhor do que compartilhar informação entre produtores rurais para que a gente consiga junto aí alcançar altos rendimentos com sustentabilidade e também com lucratividade, que é o objetivo do nosso trabalho. Muitas pessoas me perguntam qual que é o segredo para a alta produção de soja. Na verdade não tem segredo, são fundamentos que a gente tem que observar e respeitar para conseguir construir esse projeto tão glorioso que é chegar à alta produtividade na cultura da soja. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco de informações para que a gente junto consiga montar uma linha lógica de construção desse trabalho. Então eu montei uma apresentação bem simples e bem prática que vai mostrar um pouquinho do contexto de como nasce a produtividade, como ela é construída e como ela chega no final lá no grande resultado que é a colheita, ok? Então, nosso tema da palestra é o manejo sustentável, porque a gente sempre busca produzir com sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Tem que respeitar esses dois pilares muito importantes. Então, quando a gente vai construir a produtividade, a gente vai buscar elevar a produtividade, a gente tem que lembrar que temos fatores muito importantes que devem ser lembrados e planejados para construir esse grande conceito que é a alta produtividade da cultura da soja. E 52 fatores hoje são listados como de grande relevância, grande importância para que a gente atinja altos rendimentos. 7 desses fatores nós não possuímos controle, ou seja, nem que vocês tentem controlar, vocês não vão conseguir, mas eles impactam em produtividade. São eles: disponibilidade hídrica, o quanto vai chover na tua região, no ano agrícola, a altitude que você está inserido, você não consegue mudar essa altitude, a temperatura do ambiente, a luminosidade, a concentração de gases, principalmente CO2, as tempestades e ocorrência de geadas e alagamentos. Então esses 7 fatores a gente não tem domínio e eles impactam em produtividade. O que mais a gente consegue fazer é tentar planejar nossas estratégias para que a gente não caia, não corra esse risco de perder potencial produtivo. Mas 22 fatores têm relação com nutrição, e aí sim a gente pode começar a adotar práticas agrícolas de manejo para conseguir melhorar e corrigir algum defeito no nosso solo e nossa região. Então a gente pode começar a observar esses fatores pelo índice de pH do solo, que é muito importante ser observado e planejado para que a gente consiga melhorar. Teor de alumínio que tem nesse solo, em profundidade principalmente, a concentração de macronutrientes primários e também macronutrientes secundários, a disponibilidade de micronutrientes nas diversas faixas de pH e também a saturação por base de matéria orgânica. Então, dos 22 fatores que têm relação com nutrição, esses 7 que eu elenquei aqui, nessa mesma ordem de importância, são os que eu mais acredito que tenham relevância e vocês devem buscar observar quando você busca alta produtividade, tá ok? E 23 fatores não têm a ver com nutrição, ou seja, não impactam na produtividade na forma de nutrição, porém impactam na produtividade por forma de planejamento, que seja época de semeadura, a escolha da genética, a qualidade da semente é muito importante, e o arranjo de densidade populacional, proteção de cultivos e momento de aplicação, ou seja, então esses 23 fatores, mas porém esses 7 que eu elenquei aqui, são os que mais impactam em produtividade na cultura da soja, quando a gente não relaciona eles com nutrição. Então eles fazem parte do quê? Do manejo e também do planejamento da construção do potencial produtivo. Então, como que eu vou construir com vocês essa apresentação? Como que eu vou mostrar? Imaginem que a gente tem uma casa, ok? Nós queremos construir uma casa e a casa a gente deve sempre começar com o quê? Com base forte, com alicerce. Então, nesse momento aqui, eu mostro para vocês que a principal alicerce, que é a base do nosso processo produtivo, de aumento de produtividade, começa onde? No ambiente. E esse ambiente, o que é para nós aqui? O nosso solo. A coisa mais importante que a gente tem para aumentar a produtividade é voltar os nossos olhos no planejamento e nas execuções de atividades que visam aumentar a fertilidade e a qualidade, tanto química quanto biológica do nosso solo, para que a gente consiga construir esse aumento produtivo com sustentabilidade, tá ok? O segundo fator, o segundo fundamento que a gente deve buscar para a alta produtividade é a estrutura, ou seja, é elevar as paredes dessa casa, é dar sustentabilidade para que a gente consiga produzir elevados tetos na cultura da soja. Então a gente deve buscar o quê? Genética, qualidade de sementes, alta proteção de sementes e plantabilidade para que a gente consiga construir junto, após esse ambiente muito bem corrigido, elevar a nossa produtividade. E por fim, pessoal, a única prática agrícola que consegue manter nosso potencial produtivo é o nosso manejo, ou seja, como que a gente consegue construir a cobertura, proteger nosso potencial e entregar alta produtividade, é montando um manejo robusto que consiga proteger todo esse potencial construído anteriormente. Então, se nós pensarmos em base, ambiente, estrutura genética e cobertura no manejo, nós vamos construir essa casa aí com extrema qualidade, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho desse passo a passo, como a gente começa a construir o ambiente de produção.
Primeira coisa que a gente começa a construir num ambiente de produção agrícola para alta produtividade é fazer irrigação branca. Alguém sabe o que é irrigação branca? É uma prática muito simples e muito barata e muito convencional na cultura da soja, que é a calagem. Por quê? As adições de cálcio, elas promovem sistema radicular mais profundo, ou seja, quando eu melhoro a aplicação de calcário no solo, quando eu adiciono fontes de cálcio, eu promovo o crescimento radicular. Eu mando um sinal para a raiz que ela consiga crescer mais em profundidade e absorver mais nutrientes e também mais água, ou seja, eu aumento a caixa d'água produtiva do solo. Então a gente chama lá na nossa propriedade a calagem de irrigação branca, que é uma maneira de você aumentar a capacidade que a gente tem de fornecer à planta nutrientes e água, tá ok? E por que é muito importante melhorar o pH de solo? Porque é muito importante fornecer calcário para as culturas. Por essa tabela aqui que eu mostro para vocês agora. Ó. Em faixas de pH muito ácidas, ou seja, faixas de pH muito baixas, a gente não tem uma boa disponibilidade de nutrientes. Tanto fósforo quanto potássio acabam sendo muito pouco fornecidos em pHs ácidos. Nós temos que neutralizar esse pH, primeiramente, antes de pensar em investir em quê? Em adubação. Então, antes de você comprar o melhor fertilizante do mercado, antes de você gastar em nutrição, você tem que pensar em equilibrar esse pH de solo para que o nutriente seja disponível para a planta na hora que ela for necessitar. Então, a calagem, além de neutralizar a acidez potencial dos solos, ela promove a máxima eficiência dos fertilizantes minerais, ou seja, a gente consegue encontrar o verdadeiro equilíbrio e o ajuste entre o fornecimento do corretivo do solo e o encontro do fertilizante, tá ok? Então, como é que a gente mostra a construção do perfil da fertilidade do solo, ou seja, como é que a gente mostra a evolução disso? Primeiramente, para a gente poder produzir soja em alto volume numa lavoura, a gente deve encontrar o equilíbrio entre o fornecimento nutricional. E nossos solos, geralmente, eles têm fome de nutrientes. Ou falta fósforo, ou falta potássio, ou falta enxofre, ou falta cálcio, enfim, algum nutriente falta. Nesse slide que eu mostro para vocês aqui, a gente tem a deficiência do elemento fósforo, um elemento muito importante para a construção do alto potencial produtivo. E a gente mostra uma imagem de 2006, onde nós começamos a fazer a utilização de ferramentas DAP para montar uma diagnose do nosso solo, ou seja, para a gente entender o quanto que a falta de nutriente fosfatado estava limitando nossa produção. E nós começamos a fazer amostragens e intervenções de taxa variável para elevar a dose desse nutriente no solo e permitir que as plantas pudessem expressar o seu maior potencial produtivo. Então, após 3 anos de aplicação de fósforo a taxa variável, a gente fez uma nova amostragem, um novo mapa nesse solo, onde a gente já encontrou um nível de fósforo mais elevado, ou seja, buscando a autossuficiência desse fósforo em relação às culturas comerciais. 3 anos depois, com novas intervenções de taxa variável, introdução de plantas de cobertura e também culturas comerciais, já quase conseguimos equilibrar esse fósforo no solo, deixando ele muito pouco evidente em termos de falta de solo, ou seja, a fome desse solo estava quase que totalmente atendida. E em 2015, aqui então, com a evolução dos trabalhos, tivemos quase que todo o solo em nível suficiente e já uma parte do solo em nível elevado de fornecimento desse elemento tão importante para a construção do potencial produtivo. Em 2019, agora então, 14 anos depois de muito trabalho, muita aplicação racional, muita aplicação equilibrada, muito uso de recursos e insumos de forma financeira, a gente chegou aí ao nível elevado de fósforo, atendendo todas as culturas comerciais que são inseridas em cima dessa área e elevando também o teor desse nutriente no solo, para que as culturas, quando necessitassem da extração desse nutriente, conseguissem absorvê-los do próprio ambiente de produção, não necessitando de superadubações, talvez, que são feitas em pré-semeaduras, as quais não respondem tanto em produtividade. Então, qual que é o verdadeiro segredo da alta produtividade? É construir sistemas equilibrados ao longo do tempo. Isso não é fácil e não é de um dia para o outro. Ele demora muito tempo e a gente tem que sempre pensar na relação custo-benefício, ou seja, de quanto recurso a gente dispõe na propriedade para investir e qual é o tempo que a gente precisa para buscar de resposta nesses elementos, tá ok? Outro ponto muito importante depois da construção química, ou seja, a melhoria tanto do corretivo do solo quanto dos fertilizantes, é a melhoria física do solo, ou seja, nós temos que pensar que as plantas elas distribuem as raízes no perfil do solo em profundidade se elas não encontrarem nenhum impedimento que acabe limitando seu crescimento. Então, como que a gente consegue medir isso hoje na lavoura? Como é que a gente consegue entender se nosso solo tem uma qualidade física aceitável? É através do penetrômetro, ou seja, do índice de megapascal. A gente consegue entender hoje que áreas com nível
nível abaixo de 1,5 megapascal entrega uma boa qualidade para crescimento radicular. E áreas acima de 2 megapascal acabam comprometendo o crescimento radicular. Então, nessa área aqui em questão, eu trouxe para vocês uma camada 0 a 10 muito pouco compactada, ou seja, em nível ideal de compactação, e uma camada mais subsuperficial, em torno de 20 a 60 centímetros, no caso da amostragem do penetrômetro, com um índice aí inferior a 1,5 megapascal, mostrando que toda a dinâmica desse solo estava aceitável para o crescimento radicular. Então a gente nota que o crescimento radicular ele só ocorre quando a gente não tem impedimento físico nesse solo. Outra maneira de estar medindo também a infiltração de água, a penetração de raízes de solo, é através dos anéis com tinta traçante, ou seja, nós podemos botar anéis no solo e deixar 24 horas esse anel com tinta absorvendo, ou seja, esse solo recebendo essa tinta, e ele marca traços de absorção de tinta nesse solo. Então, nessa foto em questão aqui, a gente tem um solo com um teor de argila em torno de 40%, mostrando que até 60 centímetros nós tínhamos uma boa penetração desse líquido marcante, informando que ele não tinha impedimento físico, ou seja, se ele tivesse algum impedimento, ele ficaria contido nas camadas mais superficiais. Então, quando a gente tem impedimento físico não limitante à cultura, a gente tem esse tipo de crescimento radicular aí, sem nenhum impedimento, onde as plantas consigam buscar mais nutrientes e mais água e crescer mais em profundidade, talvez aproveitando mais a caixa d'água do solo e sofrendo menos com períodos de estiagem. Então, um grande momento importante de fornecer crescimento radicular é para evitar as estiagens e os estresses hídricos, né? Então, a gente tem um verdadeiro conceito na propriedade que diz o seguinte: raízes exploram, as folhas transformam e o conjunto produz. A planta ela é um conjunto de elementos, não só a parte aérea, mas também muito importante a parte radicular. E o todo entrega a produtividade, tá ok, pessoal? Então, como que a gente entende essa construção do perfil de solo? Como a gente mostra essa dinâmica, né? A primeira importância dela, da construção física de solo, é a retenção de água, porque um solo mais poroso, um solo fisicamente mais descompactado, consegue tanto absorver mais água de chuva, quanto disponibilizar essa água para a planta. Então, é muito importante que a qualidade física do solo acompanhe essa qualidade química. Uma grande importância também é a oxigenação radicular, ou seja, pessoal, as raízes não crescem em solo compactado, ou seja, as raízes não conseguem se desenvolver onde você tem algum impedimento físico. É muito importante que a gente consiga proporcionar a maior oxigenação possível de solo para que essas plantas consigam crescer de forma mais uniforme e também não desenvolvam doenças radiculares que têm total correlação com a falta de oxigênio em profundidade. Então, permitir que o perfil de solo seja construído em toda a sua camada. Esse crescimento radicular, então, vai ser muito importante porque ele acaba acessando o quê? Mais água e mais nutrientes do solo. Então, essa verdadeira importância física do solo tem total correlação com retenção de água, com oxigenação, com crescimento radicular e com acesso a nutrientes. Quanto mais você aumenta a boca da planta, mais você consegue diretamente em produtividade. Então nós temos uma caixa d'água e uma caixa de perfil de fertilidade muito grande no solo. O que a gente tem que tentar construir, pessoal, de forma muito significativa, é aumentar o crescimento radicular para acessar essas potencialidades. E como que eu provo para vocês? Esse trabalho aqui de Marshall 95 é muito importante, que ele mostra o quanto que o solo adensado acaba prejudicando, ou seja, não permitindo a absorção nutricional. Num solo altamente compactado, que tem 0,5% de oxigênio na sua camada superficial, ele acaba limitando a absorção de fósforo e potássio da ordem de 30% a 37%. Já quando eu consigo melhorar um pouquinho a condição desse solo, quando eu consigo promover o incremento de 5% de oxigênio nessa camada superficial, eu já consigo permitir que 56% do 5% do potássio possam ser absorvidos pelas raízes. E eu só vou conseguir maximizar 100% o meu fornecimento nutricional, tanto do fertilizante quanto dos nutrientes que estejam no solo, se eu conseguir fazer com que 20% do meu solo seja composto por oxigênio, ou seja, por macroporo e microporo, que permitam tanto o crescimento radicular quanto a presença desse elemento em camadas superficiais. Então, a aeração, além de possibilitar o desenvolvimento radicular, ele acaba promovendo a melhoria química do solo naturalmente. Então, descompactar o solo é também melhorar o solo quimicamente. Pensem nisso. Então, como que a gente faça melhorar agressões ao solo, ou sem precisar fazer escarificações ou agredir o solo fisicamente com equipamentos metálicos, né? A gente acaba utilizando o quê? As plantas de cobertura,
planejar isso, né? Fazendo operações de colheita e semeadura simultâneas, ou seja, precisa, onde a gente faz a colheita da área de soja em um dia e já planeja a introdução das plantas de cobertura no outro dia, ou seja, no momento subsequente. Por quê? Solo coberto é igual ao quê? Solo protegido. Nós temos muitos nutrientes que a gente consegue construir e ciclar na palhada da cultura da soja que ficam disponíveis nesse ambiente logo após a colheita e ficam sobre o solo. Se nós não protegermos rapidamente esse solo, a gente acaba perdendo, principalmente nitrogênio, ou seja, a soja produz muito nitrogênio para conseguir produzir grão. Porém, na sua palhada, nos seus restos culturais, tanto nas suas folhas quanto nos seus talos, acaba deixando muito nitrogênio nesse solo. E se rapidamente a gente incorporar uma gramínea a esse solo, nós vamos absorver esse nitrogênio e acabar utilizando ele como fonte mineral para o nosso crescimento de planta. A próxima imagem que eu mostro para vocês, o sistema colhe e planta, ou seja, quando a gente acaba colhendo uma lavoura e implantando a outra com bom planejamento, a gente rapidamente já protege o solo. Então nessa imagem a gente vê aqui a cultura do nabo, então a cultura do nabo já está com 35 dias de desenvolvimento, já está com 20 centímetros de profundidade, construindo o bioporo, descompactando o solo naturalmente e ciclando nitrogênio e enxofre. E também nós temos a cultura da aveia aqui, crescendo de forma bastante expressiva, com raízes bem fasciculadas, já cobrindo esse solo e protegendo muito bem e absorvendo esse nitrogênio deixado pela soja e ciclando o elemento chamado potássio, que é muito importante para as culturas subsequentes. Então, olha aqui, em 35 dias após a colheita, eu tenho outra cultura ocupando esse meu solo, protegendo de erosão, lixiviação, aumento de temperatura, entrada de plantas invasoras, ou seja, eu estou fazendo um sistema equilibrado, diversificado, bem planejado para que a cultura posterior se aproveite todo esse benefício das plantas de cobertura que ficaram sobre esse solo pós-colheita. Então, a gente tem um lema na propriedade lá, pessoal, que a terra não pode ver o sol, ou seja, se nós deixarmos o solo totalmente coberto o ano inteiro, a gente vai deixar um solo vivo cada vez mais bem construído e fisicamente mais correto para a cultura da soja. Então, como que a gente planejava isso no passado e como que a gente planeja isso hoje, né? Isso não é uma coisa que foi descoberta da roda, e sim a gente acabou se adaptando por uma questão de necessidade por aumentar o sistema produtivo. Então, como a gente pensava antigamente, aqui nessa imagem bem à esquerda, nós mostramos uma monocultura, ou seja, uma planta só de cobertura protegendo o solo. No caso, uma aveia, por exemplo, que é uma cultura muito utilizada para ser plantada após colheita de soja. Acaba explorando uma camada muito pequena de solo, em torno de 20 a 40 centímetros, acessa poucos nutrientes e deixa um volume de raiz até aceitável, mas uma pouca camada de cobertura, ou seja, 4 a 5 toneladas de matéria seca por hectare. Quando a gente tem um pensamento de construir mix de plantas de cobertura, a gente tem que ver essa imagem mais da direita, onde a gente tem já várias plantas em sucessão e cultivo em mix, que acabam promovendo essa melhoria radicular, tanto em profundidade, quanto raiz tuberculosa, quanto em raiz pivotante e também raiz fasciculada, ou seja, elas têm uma capacidade maior de explorar o solo, até 1,20 m de profundidade, onde elas conseguem, além de buscar mais nutrientes que estão perdidos nas camadas subsuperficiais, ela também acaba promovendo o que é maior crescimento de bioporos desse solo e descompactando eles naturalmente. Então, o que a gente vê do benefício hoje dos policultivos, pessoal, das plantas de cobertura? É que eles melhoram o quê? As rotações de raízes, eu consigo promover o crescimento de diversos tipos de raízes com vários tipos de agressão ou profundidade ou também em largura que acabam descompactando o solo. Eu tenho uma adubação orgânica natural, porque essas raízes acabam absorvendo nutrientes que estão no solo, minerais perdidos em profundidades e traz eles para cima, ciclando os nutrientes na palhada e mineralizando através da decomposição dessa palhada. E a gente também tem uma ativação natural biológica, ou seja, nós estamos muito preocupados hoje em melhorar a microbiota do solo, então como promover, como aumentar essa microbiota é utilizar plantas de cobertura, é mimetizar a natureza, tentar imitar a nossa mata nativa com plantas diversas, biológica de solo. Então a gente consegue fazer isso através do que? De plantas de cobertura, promovendo essa melhoria contínua da diversificação dessas plantas em nível de solo. Então após dessecar essa área, após cobrir esse campo com plantas de cobertura, quem vai se aproveitar de todo esse benefício aí deixado por bioporos, por nutrientes mais próximos à raiz, por descompactação, por adubação orgânica, é a cultura da soja que está em sequência, que é o nosso alvo, né? Então, se a gente quer aumentar a produtividade da cultura da soja, nós queremos crescer com sustentabilidade e sem gastar dinheiro, nós temos que reciclar o que a gente tem no solo, temos que reaproveitar o que tem no nosso sistema e nada melhor do que introduzir plantas de cobertura em certos talhões da propriedade para que a gente consiga construir isso de forma planejada e sustentável ao longo do tempo, tá ok?
Então, mostrando para vocês aqui a importância das raízes, né? Então, a gente tem umas imagens aqui no Rhizotron, onde mostra o quanto cada raiz de cada planta consegue entregar de crescimento em profundidade. Então, aqui a gente mostra aqui as gramíneas, as principais gramíneas de verão, que são milho, sudão, sorgo e braquiária, são raízes muito importantes que conseguem ser semeadas aí na saída da cultura do milho até talvez o fim da colheita da soja, né? ainda em períodos de outono e com um pouquinho do calor do verão. E também algumas culturas gramíneas de inverno, ou seja, que já são mais adaptadas à região mais fria, ao período mais frio, que são o trigo, as aveias, né, as cevadas e o próprio centeio. Então, todas as gramíneas são muito importantes. O que a gente tem que entender é a utilização de cada uma delas no melhor momento correto com relação ao ambiente e temperatura, tá ok? E aqui a gente tem uma imagem de raízes mais tuberculosas, ou seja, de raízes de nabo, que elas são muito importantes para a questão de compactação física do solo, ou seja, essas plantas, além de ciclar nitrogênio e enxofre, acabam servindo como um pé de pato natural. Acabam descompactando esse solo e a formação do seu bioporo cria um canal para infiltração de água. Então a cultura do nabo é muito importante se bem manejada, tanto na caída da folha da soja, que vai servir de pré-plantio de trigo, quanto também no planejamento de umas áreas que vão levar milho no verão. Então o nabo é uma cultura muito importante como fonte recicladora e fonte descompactadora de solo. Então, como que a gente constrói isso? Onde a gente busca informação para trazer para vocês hoje da importância das plantas de cobertura? É da nossa área experimental. Hoje a gente tem uma área experimental em Cruz Alta, dentro da fazenda. Essa é uma imagem da nossa área lá na beira da BR-158, onde a gente faz teste e promove experimentos para tentar entender e buscar quais são os melhores efeitos das plantas de cobertura, ou seja, tanto nos cultivos isolados, ou seja, a gente também semeia elas de forma isolada, como aveia, centeio, cevada, trigo, azevenha, ou seja, a gente planta elas de forma isolada, quanto a gente faz elas em mix, ou seja, a gente junta esses cultivos como ervilha, ervilhaca, nabo, capim-sudão, braquiária, milheto, trigo mourisco, todas essas plantas de cobertura, a gente associa elas de forma a tentar entender quais delas entregam melhor o quê? Época de semeadura, ou seja, como eu vou entender qual que é melhor para semear na saída do milho, onde ainda é quente, ou talvez na entrada do período de inverno, que já é frio. Também para entender qual que é a densidade populacional, ou seja, qual que é o equilíbrio do fornecimento dessas sementes, ou quanto eu adiciono nos mix de cada semente. Quanto também entender qual que é a associação de espécies que é mais benéfica para qual cultura, qual que é a melhor associação de plantas de cobertura para o cultivo de milho, qual que é a melhor cobertura para o cultivo de trigo e qual que é a melhor também para o cultivo de soja, ou seja, eu tenho que tentar medir e entender qual é melhor para cada sistema de produção. E também qual que tem o maior índice de cobertura, ou seja, qual que promove o crescimento mais rápido, o maior fechamento das áreas para que esse solo esteja protegido, ou seja, eu tenho que implantar uma planta de cobertura que ela se desenvolva e cresça rapidamente a fim de cobrir esse solo e evitar as perdas por volatilização, lixiviação em termos de erosão laminar, né, que a gente acaba sofrendo com essas chuvas torrenciais que acabam dando na entrada do inverno, né. E por fim, qual que é a produção de matéria seca, ou seja, quanto que cada cobertura consegue entregar de massa, de palhada para esse solo, para que a gente tenha um enriquecimento do fornecimento de carbono para a matéria orgânica, ou seja, qual que é o verdadeiro benefício de uma planta de cobertura? É introduzir o maior número possível, o maior volume possível de matéria seca, para que a gente transforme e cicle esse processo todo em aumento da matéria orgânica, que é uma matéria muito importante para o nosso solo, tá ok, pessoal? Então, como que a gente consegue promover essa melhoria do solo? É evitando o pousio, né? Geralmente a gente faz cultivo de milho no verão com o objetivo de quê? De tentar entregar uma segunda safra, ou seja, ela de soja ou seja de feijão. Porém, quando a gente introduz o milho como rotação de culturas para beneficiar o sistema e a gente não encontra talvez uma oportunidade de fazer uma segunda safra de soja ou de feijão e quer dar um presente para a área que é beneficiar o solo, nós podemos estar introduzindo plantas de cobertura na saída da colheita do milho e esperando que essas áreas recebam trigo no próximo inverno como cultura subsequente. E como que a gente pode fazer isso? Através da introdução dessas plantas de cobertura aqui, vocês podem ver na minha mão. Aqui nessa imagem tem capim-sudão, trigo mourisco e nabo, ou seja, 3 plantas de cobertura que cada uma vai ter uma importância muito interessante para o solo. O capim-sudão é um excelente ciclador de potássio, o trigo mourisco é um excelente reciclador de fósforo, e o nabo é um excelente ciclador de nitrogênio e também de enxofre, ou seja, eu tenho aqui 3 plantas de cobertura que absorvem 4 nutrientes diferentes e vão acabar ciclando a sua palhada e vão entregar para quem? Para a cultura subsequente. Então o verdadeiro benefício dessa área aqui é entregar o quê? Nessa segunda safra, uma cobertura de solo após milho que entregue benefício para
o inverno subsequente. Ou seja, nós temos uma reposição nutricional desses elementos que estavam no solo, talvez na palhada do milho, ou talvez foram usados na adubação desse cereal tão importante para o verão, que serão ciclados na planta de cobertura e ficarão disponíveis através da sua palhada para a cultura de trigo que vem na sequência. Então, a verdadeira mensagem desse trabalho, quero mostrar para vocês aqui, é que a gente tem que reservar um período do ano para devolver ao solo parte dos benefícios retirados com as produções agrícolas comerciais. Ou seja, já que se você vai fazer rotação de culturas e introduzir o milho como uma planta opcional no verão para melhorar o sistema de produção, nada melhor do que você beneficiar esse talhão, talvez, com uma planta de cobertura que vai ciclar mais nitrogênio, vai ciclar mais potássio, mais enxofre, mais fósforo e vai entregar esses nutrientes para a cultura de trigo que vem na sequência, tanto como palhada, proteção de solo, como nutrientes orgânicos que vão servir como fonte nutricional para a cultura gramínea que vem no inverno. Então pensem nisso, pessoal, em usar a propriedade como um planejamento e tentar entregar em alguns momentos do ano um benefício para cada talhão, para que vocês consigam construir ambientes de alta produtividade. Quando eu penso nesse sistema aqui, aqui tem uma imagem dessa mesma área onde a gente fez a introdução de capim-sudão, trigo mourisco e nabo, a gente tem aí 80 dias de ciclo, onde a gente tem 2,40 metros de planta de cobertura, ou seja, a gente tem uma alta capacidade de crescimento de matéria seca, porque a gente tem ainda calor e umidade com bom fornecimento nos meses de fevereiro e março, ou seja, a gente tem uma alta capacidade de construir ambiente de produção. Então a gente consegue fazer a dessecação e a rolagem para posterior semeadura de trigo e num período de 80 dias nós conseguimos entregar 10,7 toneladas de matéria seca por hectare. Então por que é importante isso, pessoal? Para construir o quê? Matéria orgânica, para elevar o teor de matéria orgânica do solo, porque a construção de matéria orgânica ela depende das plantas de cultivo intercalares. Se nós ficarmos a vida inteira pensando no binômio aveia-soja, nós não vamos conseguir aumentar a produtividade, porque a cultura da aveia consegue entregar 3 a 4 mil quilos de matéria seca por hectare, se muito bem planejada no seu inverno. E a cultura da soja também, 3, 4, talvez 5 mil quilos de matéria seca por hectare. Então, no somatório entre uma cultura de inverno, no caso uma gramínea chamada aveia, e numa cultura de verão chamada soja, nós vamos ter aí em torno de 7, 8, no máximo 9 toneladas de matéria seca por hectare. Sendo que o nosso solo em ambiente temperado precisa no mínimo 11 mil quilos de matéria seca por hectare para conseguir aumentar 0,1% o teor de matéria orgânica. Então, se nós quisermos construir solos com alto teor de matéria orgânica, melhorar o nosso solo, já cada vez mais produtivo ao longo do tempo, nós temos que tentar introduzir cada vez mais matéria seca e mais palhada em alto volume para que essa palhada acabe entrando em decomposição e consiga entregar maior produtividade, tá ok? E como que a gente constrói ambientes também para a produção de soja? Ou seja, eu quero produzir uma soja lá no verão e quero transformar minha lavoura mais sustentável, mais resiliente à seca. Como eu consigo planejar isso e através da minha cultura de inverno? É usando mix específicos para a soja. Ou seja, no caso aqui, a gente tem um mix que usou centeio, aveia, 2 tipos de nabo e uma ervilhaca, ou seja, 5 plantas de cobertura ficaram aqui nesse solo, ciclando nutrientes, protegendo esse solo e cobrindo ele durante o período de inverno, ou seja, enquanto a gente teve os maiores volumes de chuva que poderiam degradar esse sistema solo, a gente protegeu esse solo para entregar lá para o verão a melhor condição de plantio. Então lá na hora do plantio a gente fez a dessecação e a rolagem dessa palhada e conseguiu entregar aí 8,4 toneladas de matéria seca por hectare, ou seja, a gente conseguiu juntar 8 mil quilos de palha nesse ambiente de produção. Para quê? Para servir de proteção de solo, para guardar essa água da chuva no solo, para evitar fluxo de invasoras, né, e para construir bioporo no solo. Ou seja, a gente tem um grande benefício dessas plantas de cobertura que servem de verdadeira estrutura para os cultivos de verão. Então, a gente tem um preparo do ambiente de produção, um planejamento e uma execução na hora certa, ou seja, planejar que essas plantas de cobertura durem todo o inverno, estejam disponíveis lá no pré-plantio do verão. Pensar que essas plantas de cobertura servem para nós como plantas de serviço, elas trabalham para nós enquanto a gente descansa, enquanto chove, enquanto o inverno é rigoroso, elas estão lá produzindo raiz, produzindo matéria seca e ciclando nutrientes. E a gente está fazendo o quê? Aumentando a estabilidade produtiva, ou seja, nós estamos produzindo mais soja sem investir dinheiro, apenas uma planta de cobertura servindo de esteio e de lastro para a nossa produtividade. Então pensem no benefício de deixar alguns talhões da fazenda para esse tipo de cultura que não tem valor comercial e tem valor simplesmente estrutural para o seu solo. E por que isso é muito importante, né? Aqui vocês observam que o potencial produtivo da soja, quando o limitante é água. Ou seja, nós temos aqui na região norte do estado um potencial de chegar até 7 mil quilos por hectare de soja, ou seja, mais de 110 sacas por hectare. Porém, algumas coisas, alguns fatores são limitantes, porém água e manejo são limitantes.
No caso da água, 33% do nosso potencial produtivo, ou seja, 2.300 quilos de produção, tem total relação com água, ou seja, nós temos que aumentar o fornecimento de água nesse solo para que ela não seja o fator que vai nos limitar a produtividade. Nós não podemos contar só com a água de chuva. A água de chuva ela é muito bem-vinda sim, quando ela vem, mas nós temos que armazenar essa água e dispor e fornecer para as plantas de verão para que elas não sofram por sua falta. E também nós temos 32% do nosso resultado agrícola do verão proporcionado por manejo, ou seja, a proteção do nosso cultivo. Nenhum manejo aumenta a produtividade, a gente constrói produtividade através da proteção do nosso potencial produtivo. Então, essa boa prática de manejo também vai ajudar a produzir, porém ela vai ajudar também a proteger nosso potencial, que pode chegar até 7.000 quilos por hectare aqui na região norte. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode tentar entender um pouquinho melhor isso a nível de produção de soja. Aqui eu tenho um gráfico para mostrar a distribuição das chuvas no último verão, ou seja, o verão 2019-2020 foi um verão muito severo e trouxe uma seca muito grande para o estado. Nas colunas em azul, a gente tem a distribuição de chuvas no histórico de 30 anos, ou seja, vocês podem ver que a chuva em 30 anos ela é muito bem distribuída, ou seja, na média a gente está muito bem abastecido por chuva. Porém, nesse último verão a gente teve um excesso de chuvas na abertura da semeadura, ou seja, no mês de outubro, choveu demais. E depois acabou chovendo muito pouco nos meses de verão subsequentes, como dezembro, 34 milímetros, janeiro acabou voltando a chover normal, mas porém fevereiro e março acabou caindo muito o regime de chuva. Então o que aconteceu nessa última safra? Num ciclo de 124 dias, que é a maior parte das nossas sojas precoces hoje tem um ciclo em torno desse número de dias, nós tivemos distribuição média aí de 267 até 319 milímetros de chuva, o que normalmente não acontece. Normalmente a nossa região norte aqui chove de 750 a 800 milímetros por ciclo de verão. Então a gente teve uma distribuição de chuvas aí, ou metade ou até um terço do valor que chove historicamente. E o que isso impactou? Impactou em produtividade, ou seja, nosso estado colheu menos soja do que esperava porque a chuva acabou limitando a nossa produção. Mas o que eu posso fazer para tentar ajustar isso? O que eu posso fazer para melhorar minha produtividade e não sofrer tanto com a dependência de água? É entender um pouco essas práticas aqui, ó. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês, para mostrar o que a gente vem fazendo dentro do nosso grupo produtor de sementes lá, para tentar aumentar nossa produtividade e não sofrer tanto com falta de água. A gente vem investindo desde 2013 em boas práticas agrícolas, em construção de perfil de solo, rotação de culturas e tentando ir construindo a média produtiva, ou seja, nós estamos aumentando gradualmente a cada ano 7, 8, 9, até 10% nossa produtividade, apenas investindo em nutrição, construção de ambiente, plantas de cobertura e genética, ou seja, construindo a produtividade ao longo dos anos. E essa produtividade, enquanto o período de chuvas ocorreu de forma normal, ela veio numa crescente, ou seja, ela veio acompanhando essa evolução. Porém, nesse último ano agrícola, a gente teve uma grande perda produtiva da ordem de que 27%. Nossa produtividade caiu 27% em relação ao último ano. Isso nos assustou. Porém, a gente foi pensar, poxa, mas vamos tentar converter isso em água e quilos de produto, ou seja, quanto que eu fui eficiente, porque a água foi meu limitante esse ano, a água impactou em 27% da minha produtividade. Para um ano de 2018-19, onde eu tive 812 milímetros, eu produzi 72,6 sacos de soja. E no ano 2019-2020, eu produzi 52,3 sacos, mas eu tive apenas 319 milímetros. E depois fui fazer uma conta matemática muito simples. Eu peguei 72 sacos de soja, multipliquei pelo peso e dividi pelos milímetros, eu consegui para cada 1 milímetro que choveu na minha lavoura produzir 5,4 quilos de soja. E agora, nesse ano agrícola 2019-2020, para cada milímetro que choveu na minha lavoura, eu produzi 9,8 quilos de soja. Ou seja, eu fui muito mais eficiente. Com muito menos água, eu converti em muito mais quilos de soja. E o que será que fez a diferença no meu manejo? O que será que foi a palavra que foi chave para esse crescimento, para essa manutenção da produtividade, mesmo num ano de tão baixa chuva? Manejo. As melhorias químicas, físicas e biológicas de solos. As rotações de cultura, nutrição e a parte da microbiota foram muito importantes para que, mesmo faltando água, eu conseguisse manter uma produtividade adequada e transformar menos milímetros de chuva em mais quilos de grão produzido, tá ok? Então aqui tem uma imagem muito legal também que eu trouxe para vocês para contextualizar. Essa é uma imagem de uma lavoura de soja com 40 dias sem chuva, ou seja, ela foi semeada ali pelo dia 10 de novembro e ela estava no dia 18 de dezembro sem receber nenhuma gota de chuva após plantio. Só estava com a umidade do solo. E ela estava ali em estágio V4 e V5. Quando ocorreu uma chuva de apenas 16 milímetros, 3 dias depois, no mesmo ponto de observação, olhem só a imagem da soja. Nós temos uma soja já vibrante, crescendo e se desenvolvendo. Ela estava travada há 40 dias. E quem que será que fez a diferença nesse período? O solo, pessoal.
O solo guarda o manejo na sua memória. Tudo o que você faz de benefício para o solo, para a melhoria da fertilidade, da capacidade física e também da construção de matéria orgânica, acaba impactando o quê? Em produtividade. Então a soja torna-se mais resiliente, ela aguenta muitos períodos longos sem chuva e acaba respondendo mais rapidamente quando ela recebe um volume muito pequeno de chuva, porque esse solo guarda esse manejo da memória e acaba respondendo em termos de potencial produtivo, tá ok? Então quando a gente fala em ambiente de produção, a gente entende que solo é importante, qualidade física, química e biológica. E quando a gente fala agora em construção, em genética, né, em outro tipo de patamar, nós temos que pensar na semente. A semente ela é o princípio de tudo, pessoal. Então eu vou deixar essa frase para vocês repensar comigo aqui, ó. Nenhuma prática agrícola como adubação, manejo ou irrigação pode melhorar a produtividade além dos limites impostos pela semente. Ou seja, quem impõe todo o limite, quem nos dá o teto produtivo, quem nos mostra a capacidade de uma planta de produzir é a semente. Nela está a memória transgeracional que vem da última safra e traz consigo na genética toda a performance desenhada e seu potencial construído. Então, essa frase foi dita por James DeLuc e Howard Potts em 1960, ou seja, já há mais de 60 anos atrás, ela já é um conceito e deve ser lembrada para vocês daqui para frente. Ou seja, eu já uso essa frase como lema de produção há muito tempo, ou seja, nenhuma prática que eu faça numa lavoura pode melhorar a produtividade além do limite imposto pela semente. E como que eu provo isso para vocês? Eu trouxe um trabalho muito legal aqui, ó, que foi desenvolvido por Bagatelle e Schuch, são dois professores da UFPEL, eles disponibilizaram esse trabalho aqui em 2015 e eles mostram o seguinte: eles pegaram uma cultivar de soja que tinha um alto potencial de vigor, ou seja, 95% de vigor, e foram envelhecendo esse lote artificialmente no laboratório, foram fornecendo calor e umidade para que ela perdesse qualidade ao longo do tempo. Então eles plantaram em 7 condições, desde 95% de vigor até 65% de vigor, e obtiveram as produtividades na coluna em verde, ou seja, eles perderam 14,6 sacos por hectare de potencial produtivo na mesma cultivar, no mesmo ambiente, no mesmo solo, com a mesma chuva e com as mesmas condições de proteção de cultivo. Eles tiveram redução de quase 15 sacos por hectare, apenas reduzindo o índice de qualidade, no caso, o vigor da semente. Então, vocês veem que vigor é muito importante e vocês devem perseguir sementes de vigor elevadíssimo para conseguir construir potencial produtivo da mesma forma. Vocês não podem aceitar plantar uma lavoura de soja com vigor baixo de sementes, tá ok? E a gente tem uma relação direta para buscar nesse trabalho. Para cada 1% de aumento de vigor, a gente tem uma resposta em incremento de produtividade de 28 a 40 quilos de soja. Ou seja, praticamente meio saco de soja você ganha de forma direta quando você aumenta 1% do índice de vigor do seu lote de sementes. Então, quando vocês querem buscar alta produtividade, buscar estabilidade produtiva, você tem que buscar semear lotes de alto vigor para encontrar esse caminho de forma mais sustentável, tá ok? E aqui eu mostro uma fase inicial muito importante, que é a semeadura, ou seja, aqui está a semente altamente vigorosa, com 3 dias de semeadura, apenas 3 dias em contato com o solo, já tem uma raiz de praticamente 10 centímetros em busca de água e nutrientes, né? Então a gente deve se preocupar o quê? Com excelente fornecimento, primeiro, de uma semente de alta qualidade, que tenha alta germinação e alto vigor, para que a gente consiga romper essa camada de solo e sair rapidamente encontrando condições climáticas para essa soja se desenvolver. A gente tem que proteger essa semente porque ela é um ser vivo, ela é um ser que já tem os fungos de solo que pode atacar e também suas pragas, e também acaba tendo um pouco de fungos de tegumento. Então a gente deve buscar um tratamento de sementes robusto que entregue para ela a maior proteção possível para que ela rompa essa camada de solo e saia em busca de luz. A gente tem que ter uma semeadura de precisão, ou seja, uma distribuição precisa para que a gente consiga ter uma melhor plantabilidade nesse solo, tanto em profundidade quanto também em espaçamento. E a gente tem que também respeitar os fatores bióticos e abióticos do solo, né, pessoal? Umidade, profundidade, compactação e temperatura são muito importantes para que a gente consiga alta produtividade. Não adianta sair plantando lá em outubro, na época fria, com solo muito úmido, e nem resolver soltar a semeadura com solo muito seco e temperatura muito quente. Tudo vai levar a você perder o quê? Potencial produtivo. Então assim você monta o quê? Os componentes de rendimento. Qualidade, proteção, semeadura e respeitar a qualidade do solo são extremamente essenciais para que você consiga atingir alta produtividade. Então 50% do teu sucesso depende de qualidade, que é a germinação e vigor, porém os outros 50% estão relacionados com o ambiente, que é a temperatura, profundidade, umidade e compactação. Então temos que respeitar esses detalhes para conseguir encontrar alta produtividade.
Então, o que a gente pode observar, pessoal? Aqui tem uma imagem que eu trouxe da última lavoura nossa do verão passado. A gente tem aqui um lote de baixa qualidade, ou seja, um lote que não tinha uma boa germinação, ele tinha 86% de germinação e 78% de vigor, mas mesmo assim a gente precisava plantar essa semente. Era um material muito importante para nós. E nós fomos lá e tentamos aumentar a taxa de semeadura. Porém, não aumentar a taxa de semeadura para compensar a falta de qualidade do lote, a gente teve um excesso de plantas duplas e triplas no nosso ambiente de produção. E também algum número bem expressivo de falhas, porque nosso disco não conseguiu capturar certamente as sementes, ou algumas não nasceram e acabaram gerando falhas no nosso plantio. Mas será que essas falhas, essas duplas, comprometem a produtividade? Vamos tentar buscar resposta para isso? Para isso eu fui para a literatura pesquisar e encontrei uma resposta muito semelhante ao nosso trabalho de campo da última safra. O comportamento populacional versus o arranjo espacial, ou seja, o quanto que a soja consegue se produzir, né, em relação aos erros que a gente acaba ocorrendo no plantio da soja, ou seja, falhas de 1 até 7 plantas consecutivas por metro podem impactar na redução de produtividade da ordem de 6 a 38%. Ou seja, nós perdemos uma planta de soja, nós podemos perder 6% do nosso potencial produtivo. Ou seja, em lavouras aí de 60 a 70 sacos de soja, nós podemos perder 3 a 4 sacos de soja, perdendo apenas uma planta no nosso plantio de início. Ou seja, até 38% se nós tivermos a infelicidade de perder até 7 plantas por metro linear. Então, a plantabilidade, o estabelecimento de plantas é um dos componentes principais do rendimento. A gente tem que pensar em respeitar e evitar essas falhas para que a gente não perca potencial no início, tá ok? Mas também a gente tem aquela velha pergunta, né, que a gente sempre se faz. Ah, mas a verdadeira falha, aquela que tem no meio da linha, ela pode ser compensada pelas plantas que estão na lateral, pelas plantas das bordas, será? Então esse trabalho também simulou isso. Esse trabalho fez a extração de plantas da linha e simulou se a planta da borda ia compensar a falha na sua produtividade. Então ele chegou à seguinte conclusão: o aumento da produção das plantas localizadas nas bordas das falhas não é compensado pela falta de plantas. Ou seja, então a gente tem que tentar melhorar a plantabilidade para evitar essas falhas, porque essas falhas não são compensadas pelo acúmulo de plantas nas suas bordas, tá ok? E por fim a gente deve tentar melhorar a semeadura, porque a ocorrência de até uma planta dupla por metro linear não compromete a produtividade de forma significativa, ou seja, eu posso aceitar até uma planta dupla por metro linear. Se eu tiver mais que uma planta dupla no metro linear, eu acabo impactando muito em produtividade. Então vamos pensar em plantabilidade como construção do potencial produtivo nesse momento. Então como que eu mostro isso? Essa aqui é uma imagem dessa última safra, onde a gente trouxe a situação das plantas em uma lavoura com alto acúmulo de plantas. Aqui nós tínhamos 15 plantas acumuladas do material BMX Zeus numa lavoura de soja. Ou seja, a planta produziu somente na haste principal e algumas acabaram sendo dominantes em relação aos outros. Ou seja, muitas plantas ficaram dominadas em termos do aquele acúmulo de plantas. Era muita semente competindo pelo mesmo espaço, ok? E a gente simulou o mesmo plantio de dois materiais amplamente difundidos na região, que é BMX Raio e BMX Zeus. Ou seja, a gente tentou melhorar o espaçamento deles em termos da linha para que eles conseguissem montar mais componentes de rendimento. Então a gente selecionou 10 sementes por metro, semeamos essa área na época ideal, ou seja, 23 de outubro, que era o período ideal para esse material. E nós encontramos aí em torno de 108 legumes para o cultivar BMX Raio e 101 legumes para o cultivar BMX Zeus, ou seja, mostrando e provando que a redução populacional usando sementes de qualidade, ela é compensada pelo aumento do número de componentes de rendimento. Tanto o BMX Raio, que está aqui à esquerda, quanto o BMX Zeus, que está à direita, eles normalmente em alta população produzem 55, 56, até 62 legumes por planta. Quando eu reduzi a população e trouxe para 10 sementes por metro e organizei melhor essas plantas no metro linear, eu entreguei muito mais componentes de rendimento, ou seja, eu passei de 100 legumes por planta. Então, provando que não é aumentando o número de plantas que se constrói a alta produtividade, é melhorando a distribuição espacial dessas plantas para que elas consigam entregar maiores componentes de rendimento. Então, como que a gente consegue isso? Como que a gente entrega a melhor plantabilidade? É buscando uma semeadura de precisão. Aqui tem uma imagem da última safra, onde a gente fez uma semeadura de precisão, respeitou velocidade, profundidade, condição de palhada, condição física de solo e distribuiu o quê? 10 sementes por metro, ou seja, 10 sementes com espaçamento ideal de 10 em 10 centímetros cada uma, buscando um lote de alta qualidade de germinação e alto vigor.
Para conseguir isso, pessoal, a gente teve que pensar um pouquinho fora da caixa. A gente não conseguiu usar discos de semeadura de soja, nem de duplo, nem de triplo alvéolo. Nós fomos buscar discos de mono alvéolo, ou seja, com uma carreirinha de furo só na extremidade externa, ou seja, nós usamos discos de 50 a 64 furos, né? Até 12 sementes por metro nós usamos discos de 50 furos, e quando a gente passa de 12 a 14 sementes por metro, a gente usa disquinhos de 64 furos para conseguir melhorar a plantabilidade, ou seja, nosso objetivo nesse trabalho é diminuir o CV, diminuir a falha e melhorar a plantabilidade da lavoura de soja. Ou seja, nós temos que pensar em plantar soja igual plantar milho, soltar uma das sementes em cada espaço do solo para que ele gere, cada semente, gerar uma planta potencialmente produtiva. E como que a gente consegue confirmar isso? Através da contagem pós-emergência. Nessa lavoura de soja que vocês veem em questão, foi uma lavoura que a gente semeou com 10,7 sementes por metro, e nós tínhamos aí na contagem final 9,5 a 10 plantas nascidas por metro linear. A população ideal que a gente buscava era 200 mil plantas finais para esse material, então a gente conseguiu entregar alta plantabilidade com esse sistema de população de menor densidade. Então a gente resolveu denominar esse sistema aqui de sistema 3S. O que é o sistema 3S, pessoal? Ele tem que reunir 3 importantes fatores para que a gente tenha sucesso nessa operação. O primeiro S é definido por semente, qualidade e proteção de cultivo, ou seja, tem que ser uma semente de alta qualidade, muito bem protegida. O segundo S é o semeador, é a pessoa que faz a operação, tem que estar comprometida e tem que estar de acordo com a atividade, tanto com a máquina bem regulada quanto com a velocidade correta. E a semeadura, ou seja, a pessoa que toma a decisão, que decide que vai lá fazer a semeadura, que é o técnico que recomenda a área, tem que saber se aquela área está em condições físicas, de umidade, de cobertura, de palhada e de questão de solo, para que a gente tenha aí uma excelente semeadura e consiga juntar e reunir esses 3 S. Então, semente, semeador e semeadura passa a ser muito importante para que a gente busque o quê? Alta plantabilidade e alta produtividade. Então, como é fácil entender hoje o potencial da soja, para a gente tentar ver onde é que a gente está perdendo. Olha só que legal essa imagem aqui, ó. Nós temos uma imagem que mostra o que o manejo pode entregar de potencial para a soja, ou seja, o que eu melhorando a plantabilidade eu consigo melhorar de potencial por planta. Então, uma planta aí em torno de 74 vagens em cada unidade de planta pode entregar 2,3 grãos bem formado por vagem. Isso quem entrega é a genética, e o ambiente vai acabar conferindo condições para que essa genética expresse o seu máximo potencial de enchimento de grãos, ou seja, em torno de 180 gramas por peso de 1000. Então, se eu pegar 74 vagens por planta, multiplicar por 2,3 grãos por vagem e entender que essas plantas vão entregar 0,18 gramas por grão, eu vou encontrar um potencial produtivo por planta de 30 gramas por unidade, ou seja, eu tenho 30 gramas por produção por planta. E se eu multiplicar por 200 mil plantas por hectare, que é uma população ideal para uma lavoura de soja, hoje que a gente busca alto rendimento, eu posso chegar a 6 mil quilos por hectare apenas reunindo número de plantas por unidade de produção. Então, como é fácil chegar a 100 sacos por hectare, correto? Mas não é bem assim. A gente, às vezes, não encontra esse potencial porque algumas coisas vão acontecendo pelo caminho. Vou mostrar para vocês agora o que acontece pelo caminho, ou seja, quando a gente tem um potencial produtivo, ou seja, determinado por uma curva sem fator limitante, ou seja, se o meu ambiente de produção não tivesse nenhum fator limitante, facilmente eu chegaria a 100 mil quilos, a 6 mil quilos por hectare, ou seja, 100 sacos de soja. Porque se eu reunisse genética, ambiente e manejo, facilmente eu chegaria. Mas o que acontece na lavoura de soja na maneira natural? O que acontece no nosso ambiente de produção? A gente tem alguns impedimentos, algumas curvas limitantes. Por exemplo, plantas daninhas acabam impactando em produtividade. Se nós não fizermos um bom manejo de plantas daninhas, acaba reduzindo nosso potencial. A gente tem a ocorrência de pragas, o ataque dessas moléstias acabam reduzindo a produtividade. A gente tem a ocorrência de doenças também que acabam reduzindo o potencial produtivo, tanto por dano às folhas quanto também por dano à planta e raízes. Então, a gente tem que observar muito a questão de doenças na cultura da soja. A gente tem as reduções de potencial por compactação. Hoje, física de solo é muito importante, eu mostrei para vocês anteriormente. A gente tem a redução por ocorrência veranicos, pessoal. Todo ano ocorre uma falta de água na cultura da soja, seja no cedo, seja no meio ou no tarde. A gente tem que estar preparado para a ocorrência veranicos e tentar diminuir o impacto dessa ocorrência na cultura da soja. E, por fim, as deficiências nutricionais, ou seja, o quanto cada falta de elemento nutricional acaba impactando e limitando nossa produtividade. Então, a curva nossa potencial por genética, que pode chegar facilmente a 100 sacos, ela acaba sendo limitada, por quê? Por práticas de manejo. Então, a gente tem um potencial produtivo desenhado por genética aí de 100 sacos de soja e muitas vezes, muitos produtores acabam encontrando aí produtividades da ordem de 60 sacos em suas lavouras porque não conseguem destravar a produtividade, alguns fatores aí estão limitando a sua produção, tá ok? Por fim, pessoal, as boas práticas de manejo. O que eu tenho que fazer para
proteger meu potencial produtivo. Agora eu vou mostrar qual que é o telhado da minha produtividade, ou seja, como que eu faço para montar essa proteção. Então eu tenho que ser muito efetivo em manejo integrado, ou seja, tem que observar muito a ocorrência de plantas daninhas, patologias e insetos praga na minha lavoura. Eu tenho que estar com monitoramentos constantes, semanais à área, para que essas ocorrências acabam não impactando em produtividade. Eu tenho que pensar numa coisa muito importante hoje, que é timing de aplicação. Hoje, muito mais importante que acertar o produto é acertar o momento ideal para que a gente não deixe essa doença, essa praga impactar em produtividade. Então, monitoramento e timing de aplicação passa a ser muito importante para manutenção do potencial produtivo, tá ok? Então, uma ferramenta que a gente usa muito na propriedade lá, que acabou sendo uma ferramenta de grande encaixe para nós, é a aviação agrícola, porque a gente usa os pulverizadores para fazer todo o manejo das áreas em fase inicial, tanto herbicida quanto a primeira entrada de fungicida, mas quando a lavoura fecha, quando a lavoura acaba entregando o potencial de rendimento, componentes de rendimento, a gente acaba usando o avião agrícola como ferramenta de auxílio à produtividade. Por quê? Usando o avião agrícola, acaba sendo mais assertivo, tanto do ponto de vista de timing de aplicação, porque eu não perco intervalo e janela de momento de entrada de produto, quanto eu acabo não danificando minha lavoura, não gero compactação e também não gero amassamento, ou seja, eu acabo não perdendo potencial produtivo. Então, nas nossas áreas, onde a gente pôde medir a redução de potencial, a gente conseguiu colher de 2,8 até 4,1 sacos a mais por hectare, apenas utilizando o avião agrícola como ferramenta de aumento de produtividade. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, muitas vezes eu colho mais, não onde eu invisto mais, onde eu perco menos. E a gente perde muito hoje por amassamento. Então, se as genéticas estão evoluindo, entregando mais produtividade por unidade de planta e por área, a gente tem que acabar também reduzindo o quê? A perda potencial para conseguir entregar mais produtividade. Então a aviação agrícola, se muito bem utilizada, acaba entregando excelente resposta. Então aqui a gente mostra uma aplicação feita com o avião agrícola, né, utilizando tecnologia correta, momento correto, também respeitando o clima, a gente tem aqui uma grande aplicação, ou seja, muitas vezes o mais importante para nós não é produto, e sim é o momento da aplicação, ou seja, a gente ser bem assertivo e correto na hora de entrar com o nosso manejo de proteção de cultivo. Então aqui a gente mostra aí uma lavoura de soja, do terço inferior até o terço superior, todas as folhas bem protegidas, né, montando um sistema bem construído e bem planejado de proteção contra doenças, ok? E por que eu falo isso, pessoal, do início ao fim? Porque hoje a planta de soja ela tem um potencial produtivo muito bem distribuído, ou seja, cada parte ela é muito importante para a componente de rendimento. Então a gente tem hoje 29,5% do potencial produtivo da lavoura de soja está no terço superior. Em torno de 36,8% está no terço médio, ou seja, pelo meio da planta. E 33,7% do potencial produtivo, pessoal, está no terço inferior, ou seja, ele está na base da planta. Então, para que eu consiga manter esse potencial produtivo, eu tenho que arranjar bem essas plantas para que eu consiga expor essas folhas à entrada de luz e também proteger essas plantas com produtos que façam com que ela permaneça até o final do ciclo lá para poder canalizar o quê? Energia para enchimento de grão. Então, como os grãos são distribuídos desde a base até a ponta da planta e os materiais hoje em dia são indeterminados, eles precisam muito de todos esses componentes de rendimento presentes na planta. Ou seja, então é muito importante que a gente tenha folhas do início até o fim da planta. Ok? Então as perdas das folhas do terço inferior acabam impactando diretamente em redução do potencial produtivo. Se nós perdermos todas as folhas do terço inferior, nós podemos chegar a perda de produção de até 33% nessa camada tão importante para o aumento da produção de soja. Então plantabilidade, proteção são importantes para aumentar componente de rendimento, ok? Então qual que é o desafio, pessoal? O que a gente tem que pensar hoje como produtor rural? O desafio hoje está em, para aumentar o rendimento de soja, a gente tem que construir racionalmente e incessantemente atributos que aliados respondam às condições que eles são impostos. Ou seja, a gente tem que buscar associar várias práticas de manejo para conseguir construir a produtividade. Então tem que, desde uma semente de qualidade, uma boa plantabilidade, uma boa cobertura de solo, uma condição física de solo ideal na semeadura, uma boa fertilidade de solo, tem que ser muito bem pensado e planejado, para que a gente já no início de uma lavoura de soja consiga ter um excelente stand de plantas bem distribuído. E lá no final, pessoal, a gente tem uma excelente arquitetura de plantas, plantas bem nutridas, plantas que permitem entrada de luz e folhas nessas plantas do terço superior até o terço inferior, ou seja, a gente tem que ter a manutenção dessas folhas em toda a planta para que a gente consiga manter esse potencial produtivo do início ao fim do ciclo. Então esse processo de construção constante de boas práticas agrícolas passa a ser muito importante para que a gente consiga construir ambientes de produção mais sustentáveis. Então o desafio é a gente promover esse aumento, essa melhoria em todo o nosso ambiente de produção.
Então a gente busca informação, pessoal, quero deixar bem claro para vocês que tudo que eu trouxe de informações hoje para vocês aqui vem do nosso centro de pesquisa tecnológica. A gente tem um centro de pesquisas on-farm dentro da fazenda lá em Cruz Alta, ou seja, nós temos muitas tecnologias hoje que vêm do mercado e que nos são impostas e a gente não tem o verdadeiro conhecimento sobre elas. Então a gente pensa em corrigir o solo, tem 4, 5, 6 ferramentas que corrigem o solo. A gente pensa no fertilizante, tem 5, 6, 7, 8 fertilizantes que são bons. A gente pensa numa genética, tem meia dúzia de cultivos de soja que são bons para produzir alto rendimento. Então, como que a gente faz para tomar decisão? Como que a gente reúne todas as tecnologias e produtos que venham a agregar em nosso ambiente de produção? É testando, é medindo, né? Então, quem mede, quantifica. Quem quantifica sabe o resultado. Então, nosso objetivo em ter um centro de pesquisa, em ter uma pesquisa on-farm, é conseguir gerar informação e servir como âncora para nós tomar decisão. Que a gente tem um lema lá, pessoal, na propriedade, que é adotar tecnologias que não tenham apenas preço, mas sim valor. Ou seja, essa tecnologia tem que ter um custo e tem que ter um benefício. E o benefício tem que ser maior que o investimento para que ela se pague e seja adotada na propriedade e me ajude a construir a alta produtividade com sustentabilidade tanto financeira quanto também ambiental, tá ok? E como resultado final, pessoal, de tudo isso que eu falei para vocês, quando a gente reúne todas as informações, atributos lá de ambiente, de genética e de manejo, o que a gente consegue construir? Essa imagem aqui, eu acho que vale mais que 1000 palavras. Essa é a imagem da safra de soja 18-19, onde a gente conquistou o título nacional de máxima produtividade de soja na categoria irrigado, onde a gente conseguiu reunir informações, conhecimento, genética, ambiente e manejo e conseguiu entregar essa planta de soja praticamente quase perfeita para o nosso ambiente de produção, com vários componentes de rendimento e que entregou essa vagem aí de forma perfeita, ou seja, com 4 grãos bem formados e amplamente bem desenvolvidos, né? O que resolveu, o que gerou essa produtividade? Foi muito conhecimento agronômico, foi muita informação, foi muito dado, foi muito trabalho sofrido e suado para chegar nessa informação. E isso nos deu o grande prêmio final do SESB, que foi construído a muitas mãos. Mas isso não foi fácil, pessoal, isso não é de um ano para o outro e não tem nenhum botão mágico que você possa apertar e que você se torne um campeão ou você colhe mais de 100 sacos. Isso é construído ao longo de muitos anos e são escadas, né? São degraus que você vai subindo ao longo do tempo. Então, eu acho que a melhor da produtividade não é o quanto você colhe, mas sim quem você se torna para conseguir colher isso. Você tem que mudar como pessoa, tem que mudar como profissional, tem que procurar melhorar a sua capacidade técnica para produzir mais. É isso que é a verdadeira mensagem que o SESB deixa hoje, é desafiar os produtores para melhorar como um todo e produzir cada vez mais, entregar mais resultado na lavoura de soja. Então aqui a gente tem aqui alguns dados que eu vou mostrar para vocês das últimas safras de soja, onde vem construindo a produtividade ano após ano, degrau por degrau. Então lá em 2013, com a genética que a gente tinha, com as informações que a gente tinha, com o conhecimento que a gente dominava, a gente conseguiu entregar aí 87,2 sacos, ou seja, quase 90 sacos de soja, num material determinado, numa semente de soja RR, ou seja, não intacta, que entregou esse potencial produtivo. Já em 2016, a gente conseguiu reunir mais informações, mais conhecimento, trocamos a genética, investimos mais na nossa área e conseguimos entregar aí 104,3 sacos por hectare, conferindo o prêmio de campeão da região sul, categoria sequeiro. E agora em 2019, então, com a graça de muito trabalho, muita informação, genética e conhecimento, a gente conseguiu reunir tudo isso através de muitos anos de informação e trabalho e conseguimos chegar aí à incrível marca de 123,9 sacas por hectare, provando que a construção constante de atributos de solo e melhoria genética e de manejo acabam conferindo a maior produtividade, desde que o clima, né, que o ambiente acabe favorecendo esse trabalho que foi reunido nessa informação aqui. Então, pessoal, se eu conseguir lá em Cruz Alta, num solo que tem uma alta capacidade de acidez, que tem uma baixa fertilidade, que tem uma pouca disponibilidade de chuva, produzir tão bem, vocês também que podem conseguir produzir isso, porque o solo de vocês é muito melhor que o meu, tem muito mais capacidade produtiva. Basta vocês melhorarem os atributos químicos, talvez físicos e biológicos para atingir alta produtividade. Nós temos um potencial produtivo genético para essa região norte aqui de 7.000 quilos por hectare. Todos vocês podem conseguir chegar a essa produtividade, desde que vocês melhorem os fornecimentos de atributos para essa região, tá ok? Então, como considerações finais, quero deixar 4 mensagens para vocês desse trabalho, dessa palestra. A sustentabilidade, ela vem da melhoria contínua que promovemos em nossos ambientes de produção. Tudo o que você faz no seu solo hoje, ele vai melhorar lentamente, vai ficar acumulando nesse solo e vai lhe entregar essas respostas a longo prazo. Então, assim, não tem tecnologia imediata. Tudo deve ser feito com bastante tempo e cautela para que essa melhoria acabe entregando resposta produtiva ao longo do tempo.
A estabilidade produtiva se faz necessária para que a gente não dependa apenas do clima, ele não se torne o quê? O fator determinante e limitante para o nosso sucesso na atividade. Ou seja, nós nunca devemos plantar para esperar chuva. Nós nunca devemos achar que a água é o nosso limitante de produção. Apesar de ela ser importante e extremamente necessária para a gente produzir, a gente deve montar estratégias de manejo que não nos deixem dependentes apenas de água, ou seja, que a gente consiga produzir através da não dependência direta de água, ou seja, temos que construir sistemas mais resilientes, caixas d'água mais abundantes e com capacidade de absorver mais no solo para que essas plantas consigam absorver e aproveitar e transformar em produtividade. E a produtividade, pessoal, ela é consequência da adoção de tecnologias adequadas e do uso do conhecimento agronômico. Então, profissionais bem capacitados, pessoas bem comprometidas com técnicas dominadas, vão entregar sim resultado. A assistência técnica, o conhecimento agronômico, ele passa a ser muito importante nos dias de hoje para que você consiga atingir altos tetos produtivos. E o custo de produção, pessoal, deverá ser sempre, mas sempre proporcional a cada ambiente de produção da propriedade. Eu não estou aqui dizendo que vocês podem colher 100 sacos em todo o ambiente de produção, mas você tem que preparar, produzir e capacitar o seu ambiente de produção e investir racionalmente para que ele lhes responda em produtividade. A gente já pode sim se dar o luxo hoje de genéticas e ambientes de produção tentar galgar produtividades maiores que 100 sacos. Não em todos os ambientes, mas vamos construindo esses ambientes lentamente para que eles nos entreguem produtividade sempre com sustentabilidade e sempre pensando na questão econômica, tá ok? Então, como mensagem final, eu acho que a nova agricultura ela não é feita de produtos, e sim de processos. Nós devemos muito mais nos preocupar com os processos da propriedade do que em produtos. E quando a gente faz com amor e respeito, conhecimento e capricho, a gente colhe o resultado. Essa é uma imagem do ciclo inteiro de produção da minha propriedade, do inverno e verão, onde a gente sempre se preocupa com solo, com genética e com manejo para construir o potencial produtivo. E lá a gente faz, pessoal, nada mais do que o básico bem feito. Tudo que é feito lá é feito pelo básico, mas o básico muito bem feito. Acho que esse é um dos principais segredos da produtividade hoje, que eu vim trazer para vocês aqui e compartilhar um pouco nesse momento do Fórum Norte Gaúcho, tá ok? Então aqui fica o meu contato para agradecer o convite, fica o meu telefone celular, meu e-mail, também minha rede social, Instagram. Quem quer seguir meu trabalho pode me acompanhar nas redes sociais. E uma grande frase, uma grande mensagem que eu gosto muito de Robert Kohler, vou deixar para vocês agora aqui, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Nada vem por acaso. Tudo é resultado de muito sucesso e muito suor e muita lágrima. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite aí e parabéns pela organização do evento. Bem, Maurício, parabéns pela brilhante palestra, de grande utilidade para nós, produtores, agrônomos e para a nossa região. Mas nós temos, além do que tu comentaste aí, alguns questionamentos para fazer para ti, certo? São perguntas que foi feitas por produtores e por agrônomos. Não vou mencionar o nome aqui porque são várias pessoas, mas a ideia é a mesma, é aprender um pouquinho mais contigo, o teu conhecimento através das respostas que tu vai nos dar, né? Certo? Então, assim, ó, uma pergunta. O campeão de produtividade do SESB, até ano passado, sempre foi um produtor de soja de sequeiro. Qual a sua estratégia diferencial para finalmente um produtor que utiliza irrigação ter sido campeão? Certo. Excelente pergunta, Luiz. Eu acho que ela contribui muito para que o pessoal entenda a verdadeira importância do uso da água na cultura da soja, né? A água é um fator limitante, porém a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio no seu fornecimento. E ela é muito importante em alguns aspectos, em alguns pontos da cultura da soja. Então aqui a gente tem tentado entender e aprender após 15 anos de investimento em irrigação. Nós fornecíamos muita água para a cultura da soja e acabávamos derrubando a lavoura no final do ciclo, porque nós irrigávamos muito na fase vegetativa e acabávamos achando que a água era necessária naquele momento. E a lavoura acabava não respondendo em produtividade. Por isso, talvez que nunca um campeão de produtividade veio da lavoura irrigada e muitas vezes vinha do sequeiro, de uma melhor, talvez, distribuição dessa água. Quando a gente conseguiu reunir o Prêmio Nacional de Produtividade e também na categoria irrigada, foi porque a gente conseguiu talvez achar o equilíbrio no fornecimento dessa água, não atendendo a fase vegetativa, ou seja, deixando que a planta acabasse encontrando no recurso do solo a sua necessidade de água e apenas fornecendo essa água em pontos estratégicos na fase de enchimento de grão, para aquele ano agrícola. Então, ou seja, para aquela receita, para aquele planejamento, a gente sabia quando, quanto e como utilizar aquela água, né? Mas não que é uma receita perfeita e fechada. Para aquele ano serviu. Então a gente cortou a água no início
deixou a planta enraizar e talvez se fortificar mais no solo, e forneceu água basicamente só na fase de enchimento dos grãos, o que nos deu uma alta produtividade. Então a água é fator importante sim, mas se não manejada, se não bem pensada, acaba impactando de forma negativa. Okay. Temos outra pergunta que é relacionada à adubação. E o questionamento assim, adubação a lanço. Se faz adubação a lanço ou não se faz? Qual é o produto que se faz ou quando se faz? Então a nosso questionamento é: qual é a tua experiência com relação à adubação a lanço na cultura da soja? Certo. A adubação a lanço ela é limitante ao tipo de área que eu estou explorando. Por exemplo, se é uma área de alta fertilidade, onde eu tenho todos os nutrientes corrigidos e que nenhum deles está em deficiência no solo, eu posso me dar o luxo, talvez, de utilizar essa tecnologia, principalmente para nutrientes fosfatados e potássicos, ou seja, né, a gente consegue fornecer eles a lanço sem prejuízo, talvez, no potencial de rendimento. Porém, se eu venho de um solo onde está com desequilíbrio de fósforo, ou talvez eu não tenha um nível de potássio tão elevado, eu fornecer a lanço, eu estou correndo um risco de que esse nutriente não acesse a parte mais importante da planta, que é a raiz. Então eu tenho que estar pensando muito bem no meu tipo de solo para que eu forneça adubação ou em linha ou a lanço. Dos trabalhos que eu tenho na área experimental, a gente fez durante 4 anos consecutivos, a adubação em linha sempre foi superior em termos de produtividade, quando o nutriente em específico foi o fósforo, ou seja, adubar o fósforo em linha, ou seja, colocar ele mais em profundidade, mais próximo à planta, à raiz, a gente teve maior produtividade. Quando a gente adubou o potássio a lanço em relação na linha, a gente teve um maior incremento de produtividade com o fornecimento a lanço, desde que associado a bom volume de palhada e uma boa estrutura de solo que consiga, além de receber esse potássio, não deixar ele lixiviar e fornecer para a planta. Então, eu acho que para a parte nutricional, a gente deve pensar isso de uma forma também bastante técnica e não receitar a adubação a lanço em linha como uma prática que pode ser adaptada a toda e qualquer propriedade. Então tem que pensar muito em cada ambiente de produção. Ok. O SESB te provocou em buscar altos rendimentos. Te pergunto porque temos aqui na região um concurso de produtividade. Nós denominamos de concurso Fórum Norte Gaúcho da Soja. Ter algo que desafia em buscar os rendimentos é importante? Com certeza, eu parabenizo vocês como entidade a promover um desafio que visa aumentar a produtividade. Isso traz mais responsabilidade para a área agrícola, traz mais compromisso com o resultado e a parte econômica e torna a gente mais capaz de entregar performance no campo. Eu acho que todo produtor que entra na zona de conforto e que aceita que produzir 55, 60 sacos de soja por hectare é bom e é o ideal para o seu manejo, está fadado ao insucesso, porque a gente tem hoje uma genética, uma tecnologia que nos proporciona chegar muito mais. Nós temos capacidade de colher mais de 100 sacos de soja por hectare, porém é nos desafiando a mudar, é entendendo melhor nossos conceitos de trabalho, é usando mais conhecimento que a gente vai conseguir alcançar essas médias produtivas. Todo produtor pode alcançar alta produtividade, desde que ele entenda quais são suas limitações, as corrija e use estratégias que confiram-lhe mais produtividade. Parabéns a vocês por essa competição aí do Fórum Norte Gaúcho. Ok, valeu. Como foi a caminhada para atingir altos rendimentos? Como foi o planejamento, as discussões das ações a serem tomadas e o acompanhamento na prática dessas ações? Olha, foi uma caminhada longa e de muito trabalho. A gente fez muita conta, botou muita evidência na ponta do lápis, porque todo investimento ele tem um custo. A gente busca um retorno hoje na atividade. Então, cada tipo de melhoria que a gente fazia em nosso manejo, a gente ia lá e media. De todas as formas que tu acabar imaginando. Por exemplo, a gente tentou já reduzir espaçamento, aumentar espaçamento, fazer plantio adensado, plantio cruzado, dobrar a dose do fertilizante, usar nitrogênio na soja, aumentar o fungicida, fazer estimulação floral. Temos assim, tudo que possa visar o aumento da produtividade, o que tu imaginar, eu fiz na minha lavoura. Porém, eu sempre media o quanto eu tinha que investir para conseguir aquilo e qual era o resultado de forma isolada, ou seja, a gente media essa tecnologia de forma isolada e depois trazia para as áreas do concurso. Então, tudo que eu tenho hoje de produtividade, ele é um somatório de trabalhos que foram feitos a longo prazo, sempre pensando no custo e no benefício da operação. Ok. Além desse evento, nós também temos o evento de trigo e de milho. Milho nós achamos muito importante para um sistema de rotação de cultura e até para a própria sustentabilidade. Aí tem uma pergunta assim, se um sistema de rotação de cultivos, sem um sistema de rotação de cultivos, é possível atingir altos rendimentos? A pergunta é realizada em função de sucessivos monocultivos, soja como cultura principal e aveia preta como cobertura de inverno.
Essa é uma pergunta muito fácil de responder, Luiz. Eu acredito que não. Não é possível a gente conseguir alta produtividade com o binômio monocultivo aveia no inverno, soja no verão, porque a gente não tem a introdução da rotação dos cultivos que são necessários para quebrar ciclos de praga, ciclos de doença e ciclos de invasoras também, né? Então, o produtor que achar confortável seguir no binômio aveia-soja vai encontrar a estagnação produtiva. E aquele produtor que quiser escalar os degraus da alta produtividade vai ter que inserir no sistema de produção tanto a rotação de culturas quanto as plantas de cobertura para trabalhar ao seu favor a nível de solo e aumentar a estrutura para sistemas de produção. Muito bem. A questão sobre semeadora. A gente escuta assim, que elas não evoluíram muito nos últimos tempos. O sistema de distribuição é disco e a vácuo. E sistema também de colocar semente, então o triplo disco, o facão, nesse sentido. Então a pergunta pede assim, sobre a semeadora. O sistema de distribuição a vácuo agregou aumento na produtividade? E também sobre o sistema de sulco, o botinha, da mesma forma, a mesma linha. Agregou aumento na produtividade ou não? Essa é uma pergunta bem complexa, mas vou tentar responder ela em duas fases. A semeadora a vácuo, no passado, ela respondia muito para gramíneas, né, para milho, principalmente porque o milho é uma planta que exige um plantio mais singular, ou seja, uma melhor distribuição de semeadura, porque ela responde em produtividade. Já a soja, como a gente pensava sempre em acúmulo de plantas por área, a semeadora a vácuo ela acabava entrando num desafio de resposta econômica, porque as semeadoras radiais e a vácuo acabavam encontrando praticamente uma linha de difusão em termos de plantio. Quando a gente começou a buscar agora a singulação de plantio na cultura da soja, tentar entregar uma melhor plantabilidade, as semeadoras a vácuo passaram a oferecer melhor qualidade, porque quando a gente busca entregar 8, 10, no máximo 12 sementes nascidas por metro de lotes de excelente qualidade e com melhor distribuição, as semeadoras a vácuo conseguem entregar essa plantabilidade diferentemente das semeadoras a disco. E elas permitem uma variação de velocidade em torno de 4,5, 5,5 até 6 km por hora, o que não vai acabar interferindo nessa plantabilidade. Já as máquinas a disco, quando você reduz a velocidade para menos de 4 por hora ou aumenta para mais de 6 por hora a velocidade, acaba mudando muito a plantabilidade. Então a semeadora a vácuo ela acaba entregando mais performance e aceitando mais variações de velocidade, porque ela é muito mais precisa na dosagem das suas sementes. Então hoje, com a genética que a gente tem no campo e com a possibilidade de produzir mais, tanto milho quanto soja, as semeadoras a vácuo eu acho que elas entregam mais potencial produtivo, desde que a semente tenha qualidade e o disco utilizado seja o adequado para a operação. Com relação ao uso da botinha e do triplo disco, eu não sou um fã de botinha. Tá? Eu aprendi que botinha condiciona crescimento radicular. Botinha quebra a camada compactada ali abaixo de 10 centímetros e botinha permite que a raiz cresça em busca de água e nutriente. Eu tive muito problema no passado em solos mais adensados, solos com tendência à compactação, de usar o sistema triplo disco, porque o disco do adubo acabava formando aquele fundo de sulco duro, o que a raiz acabava não conseguindo penetrar e não buscava água e nutrientes. Então, se tu quer colher mais soja e num período de veranico, de estiagem, a soja não sofra tanto, o uso da botinha é uma excelente estratégia para fazer com que a raiz cresça mais e aproveite mais a caixa d'água do solo e também a parte nutricional. Então, se eu pudesse defender um dos sistemas, defenderia a botinha, desde que respeitado, né, tecnologia, velocidade e condição de solo para a semeadura. Ok. Outra questão é sobre conservação de solo, certo? Sobre práticas de conservação de solo. Aí a pergunta é assim, se na tua propriedade, em algum lugar, utiliza o sistema de retenção de água, como por exemplo terraceamento, alguma forma desse tipo assim, física, alguma barreira física como terraceamento no sistema de conservação. Certo. A minha resposta pode agradar a uns, pode talvez não agradar a outros, mas o terraço para mim, na minha propriedade, é palha. Eu não uso terraço, eu não sei construir terraço, eu me formei numa era que eu só sei desmanchar terraço, só que eu não desmancho terraço de forma a agredir o solo. O meu sistema lá é amplamente pensado em redistribuir essa camada de palha o ano inteiro sobre o solo. E eu tenho um planejamento hídrico na propriedade, em termos de estrada, sempre pensando em distribuir as estradas pelo divisor de águas e tentando amortizar a saída dessas águas, que elas nunca impactem sobre divisas ou sobre partes declivosas. A gente sempre distribui essas águas com contenções ao redor, ao decorrer da estrada. Então eu acho que o maior vilão hoje de uma propriedade rural é o manejo hídrico mal feito, é a construção e planejamento de estradas que visam talvez acabar levando essa água de forma agressiva para o solo. Então a gente acaba não utilizando terraceamento. Algumas contenções sim são necessárias, talvez em
final de estrada, divisa de área, alguma área que desponta muita água, sim, são necessárias, mas o terraceamento por si só eu acabei abandonando e acabei adotando a prática do crescimento de volume de palha ao longo dos anos para evitar que esse meu solo necessite terraço e que eu consiga infiltrar essa água de chuva aí. Hoje águas de chuva de 80 a 100 milímetros não são um problema para mim, porque o meu solo está preparado para receber. Agora mais que 100 milímetros, acho que não tem nenhum solo que consiga suportar, nenhum solo terraceado talvez teria condições, né, Luiz? Nós tivemos agora no mês de julho, né, um volume de água fantástico. Tivemos chuva aqui de 120 milímetros, de 90 milímetros em 1 hora, né, ou em meia hora até. Nós tivemos problemas realmente com relação a esse nosso solo, principalmente o solo que não estava coberto, né, que não tinha uma cobertura entre a colheita da soja e o plantio do trigo. Então essa parte de conservação nos preocupa, mas acho que a palhada, a cobertura é fundamental, né? O grande benefício da palhada no sistema de conservação do solo é permitir que essa água não ganhe velocidade no sistema e permitir que ela seja rapidamente infiltrada, né? Obviamente, claro, tem chuvas torrenciais, como tu muito bem citou, que talvez nenhum solo consiga absorver, mas a falta de prática agrícola pós-colheita acaba levando o solo à compactação e não suportar essas chuvas excessivas. A gente tem que pensar nisso. Outra pergunta então, e a pessoa deve ter olhado lá toda a sua propriedade, né? As explorações, as atividades não só agrícolas, mas como pecuária. Então tem um pouquinho a ver com a pecuária. Aí assim, na sua propriedade tem exploração pecuária? É área exclusiva para pecuária? Qual a densidade, então, qual a população ligada dentro dessa área? E após retirados os animais, qual o manejo do solo que é adotado na sua propriedade? Certo. A gente tem uma pequena parte da propriedade que é destinada à pecuária. A gente tem algumas áreas exclusivas com pastagens de verão, porque no verão a gente acaba removendo todo o gado dos campos porque ele é destinado à cultura da soja ou do milho. Então ele acaba sendo trabalhado no sistema de intensificação. A gente tem pastagem de verão com braquiária, tifton, capim paredão, enfim, essas gramíneas de verão, associado ao fornecimento de energia no coxo. A gente tem ração que a gente produz na propriedade, com farelo de soja, farelo de trigo e também de milho. Então a gente faz esse tipo de pecuária de verão, um sistema de semi-confinado, trocando essas áreas de pastagem de verão e também de abastecimento de alimentação no coxo. Já no inverno, como sobra a área com plantas gramíneas, a gente acaba distribuindo esses animais em áreas com lotação em torno de 0,3, 0,4 cabeça por hectare, para que eles não impactem muito no consumo dessa palhada e a gente não tenha, talvez, esse solo descoberto de volume de palha. Então a gente acaba manejando elas em piquetes, vai rotacionando nessas áreas com aveia e acaba tirando esse gado no mês de setembro, final do mês de setembro, início de outubro, para que ele não impacte na cobertura do solo. Então uma pecuária assim, bastante bem pensada e não agressiva para que não remova tanta palhada, porque o objetivo nosso é manter a palha no solo. Um comparativo, tu tem um solo lá com 40% de argila, né? Imagina na nossa região aqui, do norte do estado, com níveis de argila de 60% a 65% e muitas vezes 70%, né? Então é uma preocupação que nós temos com relação à parte da pecuária, bem manejada, acho que ela tem sucesso, né? Com certeza. Bom, amigos do Fórum Norte Gaúcho e da soja, nesse caso, nós estamos encerrando então essa palestra, proferida pelo nosso amigo Maurício de Bortoli, que o tema então era manejo sustentável para altos rendimentos da cultura da soja. Nos resta agradecer então a tua participação vindo aqui a Getúlio Vargas, que esse é um evento que devia ser presencial, ele seria realizado no município de Ipiranga do Sul, mas em função do Covid-19 nós nos estamos limitando então a essas ferramentas. E para nós também é um desafio bom, né? Também nos tira da zona de conforto, Maurício, não só nas nossas práticas, na nossa atividade rural, mas também no mundo moderno que nós estamos vivendo. Então, tu leve da comissão organizadora um forte abraço e que esperamos que numa próxima vez, presencialmente, tu poderá vir aqui trazer a tua mensagem aqui para nós e para o produtor que vai assistir, terá um grande benefício, será válido e tu acompanhará o resultado dessas tuas informações. Ok? Muito obrigado. Com certeza, Luiz. Mais uma vez, obrigado pelo convite da comissão organizadora. Espero ter contribuído com você, deixado alguma mensagem de melhoria da produtividade da cultura da soja. Para mim foi um desafio fazer esse evento da maneira online, né? Vai ser gravado, depois transmitido para vocês, mas acho que é o momento que a gente deve fazer agora, que é o momento que a gente vive, e não deixar o conhecimento parado. A gente tem que transformar esse conhecimento para a máquina poder girar, a gente aproveitar essa próxima safra e unir essas informações e cada vez aumentar a produção de soja, que é o objetivo do Fórum Norte Gaúcho, é compartilhar informação.
Então, parabéns para vocês a todos, um forte abraço e na próxima espero estar aqui de forma presencial.